Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Roberto Rodrigues. Estou aqui com a segunda gravação, segundo vídeo, da mensagem que nós dividimos em 5 partes, o livro do Apocalipse, porque assim fica muito mais fácil de poder estar acessando e acompanhando, não fica muito grande e cabe espaço para todo mundo estar aí interagindo. Então nós vamos hoje nós estamos falando sobre o livro do Apocalipse, de uma maneira como você nunca viu. Impressionante porque nós estamos ilustrando de uma forma que facilite o entendimento de todas as pessoas. Essa é a ideia. Então, nós queremos que você pense, vendo os acontecimentos desses últimos dias, vendo todas as coisas que estão acontecendo, e a gente possa então estar meditando na palavra do Senhor. E o livro mais fascinante que tem, porque fala dos últimos dias, né? Da grande tribulação até os novos céus. Esse estudo, como eu disse então, já no primeiro vídeo, ele foi diretamente feito do original grego do texto, os receptos do Novo Testamento, correto? Com alguns ajustes, mas é esse daí mesmo. Então esse estudo vai levar você a conhecer boa parte das revelações do Apocalipse como você nunca viu. Então nós dividimos nas seguintes partes. A primeira parte, que já está nas redes sociais, do capítulo 1 ao 6. Hoje nós vamos falar do 7 ao 10. A próxima vai do 11 ao 14. A parte quarta, penúltima, do 15 ao 18. E a última parte do 19 ao 22. Então é uma forma de você poder estar acompanhando e aprendendo a palavra do Senhor. É uma gentileza da comunidade evangélica do Reino de Deus, mas ela é aberta a todas as pessoas, com ou sem religião, e por isso que ele é oferta da igreja gratuitamente ao seu alcance. É a parte 2. Vamos começar. O livro do Apocalipse, capítulo 7. Então nós vamos ter no capítulo 7 os 144 mil selados, que causa muita polêmica. Inclusive, nós temos um vídeo falando especificamente, colocando todas as teorias. Aqui nós vamos direto como nós colocamos no primeiro, nós estamos olhando o lado tribulacionista. Então, antes do pior momento da grande tribulação começar, Deus manda os seus anjos selarem, o anjo vai selar 144 mil. E vi outro anjo dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que não vai começar os juízos até que os 144 mil sejam selados. Não danifiqueis a terra até que selemos. Depois do selamento, virão as 7 pragas. O selamento ocorre em tempos de paz, como os que vivemos hoje. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Então esse vai ser o diferencial. Danificar, o verbo grego adikel, quer dizer fazer mal, ferir, causar dano, danificar, prejudicar. O apóstolo João se refere às pragas e juízos que virão sobre a terra. Selarmos, esfragidzo, significa colocar um selo, autenticação. Servos, doulos, quer dizer servo, escravo, que se rende à vontade do seu senhor. Então serão pessoas literalmente convertidas a Deus, né? Não serão falsos desses que são na aparência. Os 144 mil terão proteção máxima do Senhor. Essa proteção será máxima. Não serão feridos, não serão mortos, não serão presos, não ficarão doentes. Nem o anticristo poderá fazer mal a nenhum deles. O poder do Senhor Jesus será mostrado ao mundo. Então assim, serão intocáveis. Não teve nada na história dessa forma. Não vai acontecer nada com eles. Nenhum dano acontecerá a eles. Então no meio de guerra assim, será isso daí. Vai estar explodindo, matando um monte de gente. Eles, não. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, ele vai mostrando, né, das tribos que foram feitas, de Bila, né, através de Jacó, Dan e Naphtali, Raquel, José, sendo Efraim e Manassés, que são pela descendência de
de José, né? O Benjamim. Pela Lia, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. E de Zilpa, Gade e Asser. Esses são os 12. Então, Ruben, Benjamim, Simeão, José, Levi, Judá, Naftali, Asser, Gade, Issacar, Dan, Zebulon. Esses são as 12 tribos. O que é o detalhe? O detalhe é que desses assinalados, o Dan está fora. Dan não entra. Na verdade, a meia tribo de Manassés é que é incluída aí. Então ele subdivide aí, a coisa fica assim. Então, das 12 tribos, o Dan está fora, né? Então fica lá Judá, Ruben, Gad, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. A tribo de Dan ficou de fora das 12 tribos de Israel, seladas na testa com o selo do pai, na formação dos 144 mil. Aí vem a pergunta, por quê? Gênesis 49, quem era Dan? Gênesis 49, Gênesis 36 e 49, 16 nós vemos. Dan, significando juízo, era dotado de sabedoria, inteligência e capacidade inventiva. Esse é o símbolo da tribo de Dan. Jacó chama seus filhos, dá a cada um deles uma bênção que lhes faz saber algumas coisas que ocorreriam no futuro. Era uma bênção profética. Tenta preveni-los de errarem, como todo pai faz com seus filhos, né? Todo bom pai, pelo menos. Começa com Ruben. Ruben, meu filho, você, Simeão, Levi, até chegar no versículo 16 em Dan. Dan será a tribo que julgará seu povo. A tribo de Dan foram os primeiros a levantar para si uma imagem de escultura, conforme acontece em Juízes 18:30. Não que os outros não tenham feito isso, mas ele foi o primeirão, né? E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro da terra. Juízes 18:30. O testamento dos 12 patriarcas sugere que Dan fez uma aliança com Bilial, o principado, que é o principal principado de Satanás. E ele, inclusive, aparece no Novo Testamento. E por introduzir a idolatria em Israel, Dan não terá nenhum convertido no momento em que o Senhor selar as 12 tribos. Quer dizer, na verdade, o que é o problema? Que quando for selado, a tribo de Dan não terá nenhum convertido. Cumpre-se o texto de Deuteronômio 29, 17 e 18. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvia do Senhor nosso Deus, para que vá servir a outros deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz de veneno e fel. Então, num cumprimento profético, não haverá convertidos de Dan nesse tempo. Então Deus faz aí aliança com o seu povo. E é importante que o povo precise entender. O Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem. E toda a maldição escrita nesse livro jazerá sobre ele. E o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. E quando vai selar as 12 tribos de Israel, então Dan não vai ter convertidos nesse dia. E infelizmente fica de fora, mas vai ser restaurado para o milênio. No versículo 3, destaca que os 144 mil são todos convertidos, e a tribo de Dan não tem convertidos nesse momento profético. Então essa é a resposta. No versículo 3 ele diz: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Qual é o propósito de Deus para selar 144 mil e não permitir que ninguém toque neles, nenhum mal lhe aconteça? Antes da pregação do Evangelho do Reino, nós temos aí, através dessa pregação, melhor dizendo, os 144 mil mais as duas testemunhas, que nós falaremos delas no capítulo 11, vai ficar para a próxima. E eu vi o número dos selados, e eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. E depois ele fala lá, no Apocalipse 14, e olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome do seu pai. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Nós falaremos sobre isso quando chegarmos no Apocalipse 14, correto? Então, dois grandes grupos são destacados. No capítulo 7 nós vemos 12 mil de cada tribo de Israel, que são contados, são selados na testa. E depois nós vamos ver aí a multidão de todas as nações, que não podem ser contados. Então a finalidade desses 144 mil, assim como das duas testemunhas, lá os dois profetas, será a conversão de milhares de pessoas, ou milhões de pessoas, de todas as tribos e línguas. Eles farão esse trabalho.
Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Então essa é a missão deles. E eles vão converter, afinal de contas, pelo testemunho, pouco tempo. E o testemunho de serem intocáveis vai ajudar muito na conversão, de pregar o evangelho, coisa que hoje não se faz muito, né? Em muitos lugares nós, infelizmente, nós não temos um evangelho pregado para as pessoas estarem aprendendo o verdadeiro evangelho. É só falar de dinheiro e nada mais, né? Vida terrena, ninguém está pensando nisso aí, né? E aí então a gente pergunta, né? Vamos lá, peraí. Multidão incontável, coisa linda e maravilhosa que vai ser na conversão desse povo. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, uma grande multidão de salvos, de pessoas salvas, tribos, povos, línguas e nações para o Senhor Jesus. O que acontecerá com os 144 mil judeus selados na grande tribulação? A resposta vem lá no capítulo 14 e eu estarei falando com vocês no tempo oportuno do capítulo 14. No sétimo selo há um silêncio no céu, minuto profético. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora, Apocalipse 8:1. Um silêncio no céu, as orações dos santos na grande tribulação. Não é porque o trabalho vai ter, a conversão deles vai trazer muitas vidas, os dois profetas também. As orações dos justos que eles fazem, faz o céu ficar em silêncio por meia hora. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. De um justo, mas ali vai estar muitos justos orando. Aí vimos e vi outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, nós vamos ver o quê? O poder que tem a oração da fé, a oração de um justo, e vamos ter muitos, né? E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E aí vamos ver a fumaça do incenso, o fogo do altar, as orações dos santos subindo até o altar do Senhor. Em resposta, Deus manda trovões, relâmpagos e terremotos. O poder de uma oração eficaz é surpreendente. Por isso o diabo consegue fazer com que o povo não ore, né? Tem pessoas que não sabem quando a igreja, a congregação ora junto. A gente pode fazer oraçãozinha para aqui e ali, mas é na congregação, né? Os homens e mulheres que mais fizeram por Deus neste mundo e que moldaram uma geração para Deus foram homens que oravam ao Senhor. Pregação, louvor, música e culto sem oração é ação morta. Não gera vida aos seus ouvintes. Esse é um dos motivos da igreja ter pastores, membros e de louvor em pecado, infelizmente. E aí vem as 7 trombetas. Na sequência, no capítulo 7, o Cordeiro abre o 7º selo e depois de meia hora do silêncio, os 7 anjos se preparam para tocar as 7 trombetas. Primeira trombeta, saraiva e fogo. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Fogo e saraiva, igual à 7ª praga do Egito. Aqui a Terceira Guerra Mundial, com danos atômicos sobre a natureza, a ecologia, a terra. Mísseis com ogivas nucleares, destruindo 1/3 da ecologia do planeta. Então essa guerra, infelizmente, ela vai chegar. Se vocês olharem aí, vocês vão ver a Rússia com a Coreia do Norte, a Rússia com a Índia, fazendo já alianças para a construção e o desenvolvimento de novas armas militares. A coisa está ficando complicada. Então ele fala de saraiva e fogo, explosão nuclear, meteoros, vão ter tudo, a natureza e o próprio homem. Então a grande tribulação será um período muito tenebroso na vida de muita gente. Então é isso que tem que se imaginar que vai ser infelizmente, essas questões de bombas aí serão, essas explosões vão ser tristes, trágicas na vida daqueles que estiverem aqui
na grande tribulação após o arrebatamento da igreja. A segunda trombeta está sendo tocada. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Monte, em grego oros, montanha ardendo em fogo. João vê algo semelhante a um vulcão em plena erupção, ou um meteoro. Na primeira praga do Egito, o Nilo foi transformado em sangue. Agora o juízo de Deus atinge o mar. 1/3 da vida marinha será destruído. E isso sem falar o que o homem já está destruindo. Então o que ele vê, provavelmente um vulcão ou um meteoro, ou os dois ao mesmo tempo. Mas a gente vê que isso vai acontecer em termos de... Não como está acontecendo agora, né? Os meteoros que caem na Terra são pequenos, os vulcões não estão causando tão grandes estragos assim, né? Mas a coisa vai ficar complicada. Naus são as embarcações, são símbolos dos navios que serão destruídos naturalmente. Então muitos navios, infelizmente, serão aí destruídos. Navios afundando, não somente como aconteceu com o Titanic, mas infelizmente isso é uma realidade. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo com uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Estrela, talvez um cometa, pois deixa um rastro de fogo atrás de si. Absinto, água contaminada por radioatividade, com 1/3 dos rios e fontes contaminados. Milhares de pessoas vão morrer. A grande tribulação vai ser um período muito difícil, então tem-se que imaginar que as coisas vão ficar bastante complicadas. É um tempo das taças da ira, quer dizer, ira que aqui é símbolo, como eu já falei no início, julgamento de Deus. Daí, talvez um cometa. Muitos já passaram, ameaçaram cair aqui, mas na grande tribulação a coisa não vai ficar só na ameaça, não. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, com grande ai, 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 3 ais, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Então, vê aí o movimento os astros celestes, como Jesus falou que as potências do céu serão abaladas, então agora já está atingindo os céus, a região celeste. Terça parte, 1/3 da luz do sol, da lua e das estrelas e planetas vão escurecer. O dia terá 8 horas claras, 24 dividido por 3. E a noite será mais prolongada, 16 horas. Isso é semelhante à 9ª praga do Egito, as trevas, né? A famosa praga das trevas. Só agora ela vai ser de alcance mundial, não vai ser só sobre o Egito. Então, o que se tem aí é um período de muita escuridão. E isso que vai estar acontecendo nesse tempo. E vi e ouvi uma águia voar pelo céu, pelo meio do céu, e gritar, ai, 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 dos habitantes da terra por causa da voz do chofar, dos 3 anjos que ainda irão tocar. Aí nós vamos para o Apocalipse, o capítulo 9. Quinta trombeta. 1/3 da luz do sol, lua, estrelas e os planetas vão escurecer, como nós falamos. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Então ele vê essa grande fumaça subindo. Então você pode imaginar aí uma grande fumaça.
exatamente o que ele viu. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscaram a morte, e não a acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Então vão tentar se suicidar e não vão conseguir, porque o castigo, o juízo, está sendo preparado. Então ele vê lá como escorpiões atormentando os homens. Então vai ser aí um período muito difícil, porque isso fala de ações demoníacas, além das questões nucleares, né? E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas, semelhantes a ouros, e seus rostos eram como que rostos de homem, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E aí, então, esses seres demoníacos, né? Então vai ter a questão da natureza, mas a questão da guerra dos homens, e vai ter a questão demoníacas. E tinha caudas semelhantes às dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Então ele está aí mostrando aí esse ministro da morte, um principado que vai estar trabalhando aí, infligindo com sua legião muito sofrimento aos seres humanos. A estrela que caiu do céu é um anjo caído, como um principado que seguiu ao diabo. Poço do abismo, a prisão com fogo igual ao inferno para anjos caídos. Os gafanhotos são seres demoníacos. 5 meses, maio a setembro, o ciclo normal de vida dos gafanhotos. Buscarão a morte as pessoas atacadas, mas não conseguirão cometer suicídio. Então a coisa vai ser complicada, né? Então, como que um anjo caindo do céu aí? Como a 8ª praga do Egito, o poder do escorpião, eles causarão dor e tormentos psicológicos e espirituais. Como cavalos fortes e rápidos, coroas de ouro, gafanhotos não têm rei. Esses têm por serem demônios. Todos os demônios têm a hierarquia, né? Os principados, os potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, que são governadores, e as forças ou hostes espirituais da maldade. Rosto de homens, são inteligentes. Cabelos de mulher, compridos, como dos povos bárbaros, violentos e destruidores. Dentes de leão, destruidor que despedaça suas vítimas, como faz o leão. Couraça de ferro, são indestrutíveis para as armas humanas. Então mostra que são demoníacos. Não atacarão os 144 mil judeus, aliás, nada vai tocar neles. Não matam, mas atormentam corpo, alma e espírito. Abaddon em hebraico, Apolião grego, significa destruição, é o ministro da morte. E aí também é visto como símbolo esse o lado espiritual, mas também do lado, vamos dizer assim, o lado militar é visto como os drones de guerra, que poderiam se assemelhar a isso, né? Também a interpretação também deve ser colocada em termos de armamentos. Os drones de guerra que estão muito utilizados, né, com inteligência artificial, especialmente como Israel está fazendo agora. Aviões de guerra, tanques de guerra. Tudo isso aí é símbolo desse escorpião, mas também esses helicópteros de guerra são verdadeiros armamentos, né? Alguns deles são muito parecidos com gafanhotos, né? Verdadeiras armas de guerra, poderosas, né? Então está aí o terror na região do Golfo Pérsico, região que envolve todo o Golfo Pérsico, além da faixa de Gaza, que são regiões que infelizmente vão estar sempre com conflito até a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo para a Terra.
O Eufrates está secando, caminho para o Armagedon, e isso já é uma realidade atual. Está acontecendo depois de milhares de anos. É um caminho que o Eufrates está secando, então isso não tem jeito. E tocou o sexto anjo, versículo 13, a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, o famoso. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam. Tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e das suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Então, um exército de 200 milhões, sendo preparado para invadir Israel. Por esses 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saiu de suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, o que é pior, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem falar. Infelizmente, a humanidade, mesmo assim, vai continuar adorando imagens. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Quer dizer, toda essa criminalidade que nós estamos vendo, que nem no Brasil, Estados Unidos, todo lugar que hoje governado por governos que têm uma linha bastante comunista de ser, que abre guarda para os bandidos, isso daí vai ampliar. Então, assassinatos, as obras de feitiçaria, a fornicação, todo tipo de pecado sexual e também os furtos, roubos, né? Chegará o tempo em que as pessoas rejeitarão ao Senhor Jesus Cristo de forma sem arrependimento e não haverá mais o que fazer, é só aguardar o juízo, que é essa época. Os 4 anjos serão soltos do Golfo Pérsico. O rio Eufrates é um dos 4 rios que fluíam do Jardim do Éden, lá de Gênesis 2,14. Começando com Babel, essa região gerou muitas religiões pagãs que hoje infestam a humanidade com sua violência, ódio, idolatria e falsos deuses. Todos fora da palavra do Senhor. Então lá os 4 anjos estão preparados e assim que foi dar a ordem, eles obedecerão. Hora, dia, mês e ano. Só Deus sabe o momento exato. Nenhum homem ou vidente poderá saber o tempo exato. Matar terça parte. Hoje seria pouco mais de 2 bilhões de pessoas. Um terror jamais visto na Terra. 20 mil vezes 10 milhares, 200 milhões. Os 4 anjos caídos comandarão um exército de 200 milhões. O exército da China e os seus aliados, a Rússia, os países árabes, a Índia, a Coreia do Norte, terão 200 milhões de soldados. Alguns pensam ser demônios e não soldados fortemente armados, mas eles serão soldados sim, mesmo que influenciados por demônios, esse exército, e infelizmente, de muitas nações vão estar junto desse daí. E seguindo a teoria de todas as nações que estão seguindo esta linha, que são a linha comunista, infelizmente é bem capaz do Brasil estar junto com essa turma aí, vendo a linha que hoje é contra Israel, correto? Então, tá lá os 200 milhões de soldados. 3 formas como matarão um terço da humanidade: pelo fogo que sai de suas bocas, pela fumaça que saía de suas bocas e pelo enxofre que saía de suas bocas. Ou será armamento químico, biológico e nuclear, e juntamente com forças demoníacas. Então, o armamento vai ser terrível para esse dia. Então, esses 4 anjos serão soltos no Golfo Pérsico, que até hoje continua sendo um lugar de muita batalha. E o capítulo 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Não haverá mais demora quando tiver nessa parte. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Versículo 7. Trata-se da expulsão de Satanás, profetizada desde Adão, lá em Gênesis 3, Isaías, e cumprir-se-á no capítulo 12, pelo arcanjo Miguel e seus anjos de Deus, que nós vamos naturalmente falar quando estivermos estudando o capítulo 12. Naquele dia,
O Senhor castigará com sua dura espada, grande e forte o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Então, o Leviatã, o dragão do mar, é símbolo do diabo, e ele que vai ser tratado como já estava na hora de começar a ser tratado. Então, como símbolo da serpente tortuosa, isso tudo é um símbolo satânico, né? Então, eu tomei o livrinho do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então está aí uma pequena comparação, se nós olharmos, das profecias, a gente vê no encaixe que há da palavra profética, porque eu sempre digo que muitas pessoas hoje falam que não liga para o Antigo Testamento, ele já passou, que é só o Novo. Você não consegue entender o Novo Testamento sem o Antigo Testamento. Então nós estamos vendo aqui, as profecias estão interligadas. Daniel fala sobre as águas do rio, sobre o mar e sobre a terra. Levantaram a mão direita e a mão esquerda do céu, levantou a mão direita para o céu, jurou por aquele que vive eternamente, jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, já não haverá mais tempo. Então há um complemento muito grande entre as palavras do Senhor. Então isso que é muito importante. Muito bem. Nós estamos encerrando por aqui esta parte. Esta parte foi mais curta. Então nós aguardamos vocês para a terceira parte. Nós vamos estudar do capítulo 11 ao capítulo 14. Então nós vamos ver tudo aquilo que está descrito lá, pegando bastante partes. Isso é muito importante que você dê sequência. Assim você tem, é uma oportunidade de você estar estudando, você está aprendendo, ter uma visão geral do Apocalipse de uma forma mais simplificada. É óbvio que isso aqui não é um estudo aprofundado, teologicamente estudado. Ele é uma visão panorâmica do livro do Apocalipse de uma forma que a gente possa entendê-lo. Entender porque vocês veem que muitas coisas são simbólicas e que precisam ser bem entendidas. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê uma força para nós, nos ajude. Você deixa aí os seus comentários, deixa aí o seu gostei, compartilhe com outras pessoas. E se você ainda não fez, por favor, se inscreva no meu canal, arrume pessoas que assim façam e Deus esteja abençoando a sua vida e você está sendo edificado com o ensinamento da palavra do Senhor. Então aguardo vocês até a próxima. Fiquem com Deus, que o Senhor Jesus esteja abençoando a todos vocês. Muito obrigado. Deus os abençoe.